golaço. Mas o primeiro de Hulk aqui de falta também será inesquecível para ele. Não, a gente sempre procura marcar, né? Principalmente na arena, principalmente jogando em casa. E quando tem bola parada, a gente procura concentrar o máximo. Talvez em outros jogos bati até falta melhor e a bola acabou não sendo gol. É quando tem que ser, né? Então fico feliz pelo gol hoje, primeiro gol meu na arena de falta. Espero poder fazer muitos mais ainda. O empate em casa foi com sabor de derrota. Agora é pensar no Bragantino. Chances apareceram, a gente tem que saber disso também, tem que ter em mente que isso é importante, produzir bastante, finalizar bastante. Mas é claro que a cobrança é pelo gol, né? Se não houver o resultado, a gente sabe o quanto é difícil a semana. Mas é isso, tem que seguir trabalhando para chegar nos próximos jogos e conquistar os 3 pontos. Falei agora há pouco no Jogo Aberto e repito aqui, que a questão da coletividade, ela precisa voltar a funcionar assim como foi naquele período em que o Milito não perdia. E de onde eu estou exatamente buscando esse argumento? Buscando esse argumento para falar que a displicência, eu acho que caminhou muito dentro do jogo para o Atlético, porque em 2 situações o Hulk estava de cara para o gol, era ele, em uma delas. Ele, a bola, o goleiro e o gol. O Paulinho não deu a bola, deu um traque, o goleiro fez a defesa e o Hulk estava livre. No segundo tempo, o Vargas pegou uma bola e aí nem goleiro tinha. O Hulk era ele e o gol. E também o Vargas tentou bater direto e a bola acabou saindo. Achei que o Atlético criou, poderia ter criado mais, poderia ter sido mais insinuante. Não achei que o Atlético jogou mal, o problema foi o resultado. 4 pontos perdidos para Criciúma e Bahia dentro de casa, e isso é um problema. E sigo falando, toda vez que falo isso, sempre aparece alguém e diz assim: nossa, Everton, que implicância, é só fazer conta. Para falar de elenco curto. Eu não estou dizendo que o Atlético tem... Calma que tem informação sobre isso, tá? Eu não estou dizendo que o Atlético tem um elenco ruim e nem que seja curto numericamente. Eu estou falando que o Atlético perdeu jogadores, continua perdendo jogadores, vai perder jogadores. Vamos só refrescar a memória? Patrick, Edenilson e Gemerson. Aí agora 3 que vão sair durante o período da Copa América. O Pedrinho sai final desse mês, né? Isso. Final desse mês. E 2 por contusão, tá? É isso. Então tem que, toda vez que tiver uma contusão, uma saída, você tem que repor? Não. Por contusão não, que é imprevisível. Mas é que você perdeu muitos jogadores. Então, por isso eu falo de elenco curto. Hoje, o Milito, quando olha para o banco, ele tem menos opção do que ele tinha quando ele chegou. Se são boas ou ruins, é outra história. Agora, a informação que eu tenho é que eu falei com uma pessoa do Atlético agora pela manhã, e essa pessoa me disse que o Atlético está prospectando, sim, jogadores no mercado. Não estou dizendo, e essa pessoa me disse que não é jogador nível Bernard para ir lá no aeroporto buscar, mas que está prospectando jogadores no mercado para a janela que é até 10 de julho, que ela abre. Começa 10 de julho. Começa 10 de julho. Então, essa pessoa do Atlético falou: Everton, nós não vamos gerar expectativa no torcedor, mas o Atlético está sim prospectando mercado da bola. Agora a pergunta que eu vou jogar aqui, e depois briguem, desgraçados. O Atlético jogou mal, por que empatou? O primeiro que falar é o que vai ficar com a palavra. Primeiro, por que empatou? Nossa, ou o primeiro que vai falar? Você fala. Alguém tem que falar também pro Milito pra ele parar de inventar moda, né? Não? Colocar o Arana de zagueiro pelo lado esquerdo? Deu certo contra o Caracas. Contra quem? Caracas. Caracas? É o Deu time certo. de beisebol que tem Caracas? Porque nisso eles são bons. Não, gente, vamos falar sério, Thiago. Mas Vamos deu falar certo. sério. Né? Não, você não tá falando sério. Vamos falar sério. Tirar o Gustavo Scarpa da posição em que ele é diferente, em que ele é bom, que ele joga muita bola, que é aberto pelo lado direito, e tirar o Arana da posição na qual ele foi convocado para a seleção brasileira, vocês estão de sacanagem comigo. Começou a derrota na escalação. Pronto, eu já falei, gente. Mas eu concordo muito com isso que o Cabido falou. Opa, então são 2 contra o Thiago. Não, a respeito do Scarpa, boa tarde para todo mundo, a respeito do Scarpa, isso aí eu senti muito. Eu quando vi a escalação, eu pensei, ele pode estar fazendo isso para fazer um teste, para dar oportunidade para o Alisson naquela posição ali, mas você tirar o cara que estava vindo tão bem, demonstrando um futebol tão importante para o Atlético, tendo assistências, tendo números com o Atlético para pegar e fazer essa movimentação, aí eu fiquei pensando ainda, jogando lá para frente, mas isso é muito lá para frente, quando acontecer a entrada do Bernard.
que aí é a troca de posições, de lados. O que tem o pé direito vai para o lado esquerdo, que é o Bernard, e o que tem o pé esquerdo vai para o lado direito, que é o Scarpa. Mas no jogo de ontem, me surpreendeu também a função do Scarpa ter sido alterada, sendo que já era uma posição que o Atlético já estava tão tranquilo. E a gente tem que entender, foi um jogo duro, era para ser um jogo duro, mas o Atlético precisa ser mais decisivo quando tiver as oportunidades. O Atlético peca por perder muitos gols. E isso é uma sequência que a gente vem falando aqui do Atlético criar as oportunidades e não concluir da melhor forma. Isso faz parte do futebol, errar gols, mas em jogo tão decisivo, num jogo tão complicado quanto foi o que foi já citado antes mesmo da partida, a gente já falava que seria um jogo duro, um jogo encardido, um jogo que você não pode perder as oportunidades que você tem. E o Atlético acaba deixando isso acontecer de uma forma muito natural, muito natural. Eu acho que falta ao Atlético ser mais incisivo com o poderio de ataque que ele tem e acaba acontecendo umas coisas dessas. Deixa eu só interromper rapidamente aqui para dizer que está rolando sorteio, né, de Sul-Americana, daqui a pouco Libertadores, o Cruzeiro. Eu só queria que alguém pudesse me explicar. E aí, playoff que o Cruzeiro... Nós não vamos conseguir mostrar a imagem? O André está tentando, daqui a pouco a gente vai mostrar. O playoff é entre um segundo colocado contra um terceiro colocado. Isso, segundo contra um terceiro colocado. O segundo colocado da Sul-Americana contra um terceiro colocado da Libertadores. Então O tá isso aí. playoff é o que a gente chama de repescagem. Repescagem, aí o Cruzeiro pega esse adversário. O terceiro da Libertadores, então. Só que a gente tem que saber quem vai ser o terceiro de Hoje grupo. o Cruzeiro não sabe quem Qual vai é o pegar, segundo sabe? colocado? Um dos dois. Tipo assim, É um ou outro. O Cruzeiro não vai Define sair hoje. do dia de hoje com o adversário definido. E Ainda assim- fica aguardando o mata-mata. E ainda assim pode ser o 3C, que é alguém do grupo do Grêmio. Do Inter, no caso. Não, do grupo Não, do do Grêmio. Ah, sim, do grupo do Grêmio. Pode ser alguém verdade, do grupo do desculpa. Grêmio. É verdade. E aí ferrou, cara. Inclusive e aí não o vai saber Grêmio. quem é. Ou o Inter. Ou o Inter. Isso. E aí não vai saber quem é. Esse é um ponto. Tem que aguardar. Difícil. Então, Daqui a pouco a desesperamento. gente fala mais sobre isso, mas voltando ao Atlético aqui, Thiagueiro. Eu acho que passa muito mais, HG, a derrota, aliás, o empate do Atlético contra o Bahia, é porque tem um sabor de derrota mesmo, porque eu sei que o Bahia é um grande clube, eu sei que o Bahia tem uma história bonita, eu sei que o Bahia tem bons jogadores, que hoje tem o Grupo City, mas o Atlético é superior ao Bahia. A gente não vai entrar aqui e contar mentira, o Atlético é um time melhor que o Bahia, tem um elenco superior. Então o torcedor fica chateado e tal, mas o Atlético tinha que ter vencido esse jogo, especialmente por estar jogando em casa. O ponto é, eu acho que o problema do Atlético não foi na escalação, como apontou o Cabide e apontou o Elton. Eu acho que o problema foi muito mais na segunda parte da explanação do Elton, que é falando sobre o Atlético perder tantos gols. O Atlético tem 21 finalizações contra 9 do Bahia. O Atlético teve chance. Mas O goleiro do quantas Bahia no teve que fazer alvo? Quantas no 3. alvo? 6. Eu não sei quantas. Seis, muito quantas no pouco. alvo. 6 no alvo. É que bola na trave não é no alvo, mas é uma boa chance de marcar gol. A bola que passa raspando o poste também não é no alvo, mas é uma boa chance de marcar o gol. Então, assim, eu acho que o grande ponto do Atlético é desperdiçar as oportunidades. Se o Atlético não desperdiçasse as oportunidades, a gente não estaria aqui falando sobre tudo isso. E aí é um ponto que o Atlético precisa melhorar. Precisa melhorar na finalização com o Alisson jogando pela direita, precisa melhorar na finalização com o Scarpa jogando pela esquerda. O meu principal ponto em relação à escalação é a forma de escalar o Gustavo Scarpa. A gente falou sobre isso aqui e discutiu com o Rap Show na semana passada. Thiago, acho que o Scarpa rende mais pela direita. E o próprio Milito fez e mostrou isso. A gente, por muito tempo, brigou e detonou o trabalho do Luiz Felipe Scolari por causa disso. Porque ele insistia em colocar o Scarpa no lado em que ele não atua normalmente. Pela direita, o Scarpa desandou a fazer gol. Ele se tornou o jogador que mais participa de gols do Atlético desde a chegada do Milito. Então, ele tinha mais participação, isso significa assistência ou gol marcado. E aí, ele coloca o Scarpa pela esquerda. O Scarpa conseguiu, num jogo contra o Caracas, dar 2 assistências. Mas é o que disse o Cabido, era o Caracas. Então, eu acho que passa muito mais pelo Atlético perder as oportunidades do que pela escalação em si. O meu único porém na escalação, o meu único senão nessa escalação, seria a utilização do Scarpa pela esquerda. Eu acho que ele tem que jogar pela direita. Você sabe que Só mais aí uma tem coisa. uma questão que é o seguinte, eu entendo que de repente ele pode estar tentando fazer algo que ele vai precisar fazer daqui para frente. Mas ele não precisa antecipar o problema. Não, e é isso aí. Porque Só que ele aí gera outro problema. Ele antecipar
não, para mim, não justifica. Ele poderia ter jogado do jeito que tem que jogar mesmo, onde o jogador rende mais, e deixar para treinar e tentar desenvolver essa ideia a partir do momento em que ele não puder mais contar com o Arana. Né? Então, enfim, eu entendo, mas também não acho, gente, e outra o coisa, Milito não é infalível, não. HG, como é desatento o Atlético. Antes de acontecer o gol do Ademir, o Bahia deu uma ensaiada no que viria a seguir, que era a jogada que eles tinham, de lançamento, posicionamento aberto para tentar uma bola de fora da área, e foi o Tassiano que tenta uma bola de fora da área poucos minutos antes do Ademir fazer o gol. E o Atlético é desatento, dá muito espaço ao adversário. E isso vem acontecendo de forma tranquila nos últimos jogos. É só ver o que aconteceu no jogo contra o Sport, o espaço que a defesa do Atlético dava, meio campo e defesa dava para o adversário, que acabou o Atlético levando gol, e vem o jogo contra o Bahia, a mesma coisa. Gostaria de ouvir o Valor, eu tô te achando hoje muito comportado, isso me incomoda um pouco. Eu gosto de você mais on fire. Não, tudo bem, daqui a pouco a gente... É porque é igual carro velho, a gente vai esquentando aos poucos. Eu acho que assim, o Milito, eu disse quando aconteceu a lesão do Otávio e a venda do Gemerson, que ele teria, na minha opinião, que dar alguns passos atrás em cima de coisas que ele já havia estabelecido. Exemplo, voltar o Bataglia para o meio campo como volante, armar a defesa de um outro jeito. E numa partida contra o Bahia, não se enganem, o Bahia perdeu o Campeonato Baiano sim para o Vitória, saiu da Copa do Nordeste, mas esse Bahia já venceu o Grêmio antes da paralisação do Campeonato Brasileiro em casa, venceu o Fluminense, em que pese um Fluminense reserva, aliás, talvez o Fluminense reserva esteja jogando hoje mais do que o titular, e venceu o Botafogo no Rio de Janeiro. É uma equipe que não é do mesmo nível que o Atlético. Então, neste jogo, você vai enfraquecer. Para mim, quando você tira o Scarpa da direita, você está enfraquecendo seu setor de meio campo. Simples. E quem diz isso não sou eu, são os números do Scarpa na temporada, como já disse o próprio Camilo aqui. E o meio campo, olha o meio campo do Bahia. Não estou falando que é o meio campo do Real Madrid, mas você falar que não é competitivo e que tem qualidade, Cauli, Everton Ribeiro, o Caio Alexandre, que o Palmeiras queria, e o Bahia foi lá e tirou do Fortaleza, mas o Jean Lucas, que é um jogador de muita vitalidade. Inclusive, o Jean Lucas estaria muito mais preocupado do lado esquerdo se o Gustavo Scarpa estivesse jogando do lado direito comumente. Então, eu acho que assim, talvez, eu repito, até o garoto Alisson, muito potencial, um grande jogador, mas é um atleta ainda em formação. Claro que o Milito vai precisar dele, às vezes o torcedor gosta muito, quer ver o Alisson em campo, porque ele tem o drible, vai para cima, mas nem sempre isso significa que o Alisson, neste momento, sendo titular do Atlético, vai ser o melhor para a equipe. E eu realmente não mexeria na posição do Gustavo Scarpa e nem tampouco do Guilherme Arana. Tá, então, né, família? Ficamos com o nosso giro de notícias aí do maior clube do Brasil, Atlético Mineiro, que infelizmente empatou aí com o Bahia. Milito deve voltar aí, fazer uma reestrutura aí sobre o Galo e fazer com que o clube volte aí aos picos de vitória, porque merecemos aí conquistar novas vitórias. Mas enfim, esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação para não estar perdendo nada, valeu? Agora a gente vai ficando por aqui, um grande abraço no teu coração, até o próximo vídeo. Fui!